Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e explorar um choque profundo que está acontecendo agora mesmo na educação. O embate entre as políticas educacionais padronizadas e aquela busca incessante por uma educação verdadeiramente libertadora. E a gente vai fazer isso caminhando pelos corredores da escola, calçando os sapatos de quem está ali na linha de frente segurando essa barra, a gestão pedagógica. Essa exploração mostra direitinho como administrar uma escola deixou de ser só uma rotina burocrática para se transformar num campo de batalha sobre o que realmente significa aprender. Bom, para começar, vamos mergulhar logo nessa pergunta provocativa que é a espinha dorsal de todo o material que estamos analisando. E por que isso importa tanto? Porque essa decisão não fica só na teoria, né? Ela pesa diariamente nas costas das lideranças educacionais e molda o futuro de comunidades inteiras. De um lado, os textos mostram aquela visão linda de formar um cidadão pleno, que pensa de forma crítica. Mas do outro, tem o peso estrutural de preparar indivíduos a jato para um mercado de trabalho que muitas vezes só quer saber de conformidade e obediência. Os autores fazem um contraste muito nítido aqui entre o mundo corporativo e o ambiente escolar. Pensa bem, enquanto uma empresa foca no lucro, briga com concorrentes e trata as pessoas como clientes que precisam ser agradados a todo custo, a escola joga em outro campeonato. A lógica escolar é, ou pelo menos deveria ser, baseada na inclusão e nos direitos humanos. Segundo os autores analisados, o grande erro de algumas gestões é justamente misturar essas duas lógicas. Elas perdem o rumo ético e acabam esquecendo que quem está ali na sala de aula é um sujeito de direitos e não um mero consumidor de conteúdo. O cenário fica ainda mais tenso quando a gente visualiza isso como um funil gigantesco. As fontes argumentam que conceitos como o neoliberalismo e a tal pedagogia das competências escoam direto para dentro da escola por esse funil, transformando o ambiente numa verdadeira sociedade disciplinar. E quem sofre o impacto esmagador dessas políticas econômicas? A gestão democrática. Essas forças externas chegam ditando as regras do jogo e tentam forçar a escola a abandonar aquela ideia de emancipação para focar estritamente nas demandas mais imediatas e utilitárias do capital. E o material vai fundo na crítica chamada pedagogia das competências, que hoje é a base de diretrizes fortíssimas como a BNCC. A análise relata que ao colocar um foco exagerado num suposto empreendedorismo, o currículo acaba engolido por uma perspectiva puramente empresarial. Imagina o peso disso para a equipe docente e para a gestão? Frequentemente, esses profissionais relatam a sensação de serem obrigados a treinar os alunos apenas para o mercado de trabalho informal, naturalizando a exploração em vez de ensinar a galera a questionar o sistema. Para explicar como essa engrenagem toda roda na prática, os textos resgatam uma teoria bem pesada do Michel Foucault, o biopoder. Basicamente, descreve a escola moderna como uma instituição perita em exercer poder sobre os corpos. Se a gente parar para pensar o simples fato de conseguir manter dezenas de adolescentes sentados em silêncio absoluto por horas a fio, já é uma proeza tática de controle corporal absurda, não é verdade? Mas a crítica das fontes vai além. Elas apontam que essa docilização é na verdade uma tática gerencial totalmente intencional para fabricar futuros trabalhadores obedientes. Isso nos leva direto para o conceito do panóptico, que serve como uma metáfora perfeita de vigilância contínua trazida pelos autores. Eles argumentam que uma gestão engessada nesses moldes corporativos acaba se baseando demais nessas táticas de controle e opressão. É aquela sensação de estar numa estrutura onde todo mundo é observado o tempo todo. O resultado? Isso gera uma autocensura e uma disciplina tão forçada que, segundo a análise, acaba sufocando qualquer faísca de verdadeira liberdade de pensamento e de ensino. As consequências dessa estrutura para a saúde mental são simplesmente devastadoras. O texto cita o filósofo Byung-Chul Han justamente para dar esse alerta sobre a exaustão que a sociedade do desempenho promove. E olha, é quase impossível não sentir uma empatia enorme lendo como as fontes descrevem profissionais da educação que estão simplesmente no limite. Essa caça por metas inatingíveis gera um cansaço coletivo tão grande que professores e gestores acabam infelizmente normalizando o sofrimento mental como se fosse só mais um dia normal no escritório. Agora, avançando para a parte jurídica da coisa, a gente sabe que quem está na gestão lida todo santo dia com uma sopa de letrinhas e engrenagens normativas. LDB, BNCC, Constituição. Um gestor não trabalha no vácuo. Toda e qualquer decisão pedagógica está amarrada a essas normativas. E o desafio é que, embora elas garantam direitos super importantes, elas também trazem a tiracolo um pacote de exigências padronizadas e métricas de avaliação super rígidas impostas pelo sistema. E os dados analisados mostram que o foco do sistema recai agressivamente em cima de números. Estamos falando de fluxo escolar, taxas de aprovação e, claro, as médias de desempenho naqueles testes padronizados como o SAEB e o IDEB. O IDEB, aliás, é apontado pelo material como a ferramenta definitiva dessa avaliação de viés neoliberal.
O relato é que essa pressão incessante obriga as lideranças escolares a ficarem obcecadas por indicadores matemáticos, o que acaba transformando a escola numa verdadeira fábrica de fazer provas. Mas aqui é vital separar duas coisas, porque a linha é muito tênue. Gerenciar por desempenho é organizar o espaço administrativamente, o que é necessário até por uma questão de transparência. O perigo real apontado pelos pesquisadores é tentar educar por desempenho. Aprender é um processo humano, profundo, complexo pra caramba. Reduzir a transformação intelectual de um estudante a uma célula fria numa planilha do Excel acaba desumanizando por completo o que deveria ser a educação. E para ilustrar bem essa corda bamba, o material propõe um estudo de caso ficcional muito bacana. Pensa num gestor novo, chegando agora na direção de uma escola pública, cheio de ideais grandiosos de emancipação. Só que ele logo dá de cara com o muro da realidade. As planilhas, as 800 horas obrigatórias da LDB, a cobrança absurda do IDEB. É nesse exato ponto de tensão que entra a resistência docente. Professores e gestão, mesmo exaustos, se unem para criar o que o texto chama de agir educativo. É a habilidade de encontrar ativamente brechas democráticas dentro das regras duras do sistema para conseguir manter viva a educação crítica. Então, qual seria o grande antídoto filosófico para toda essa padronização e engessamento? Os textos trazem o pensamento de Paulo Freire. E detalhe, não como mais uma teoria acadêmica distante, mas como verdadeiro ponto de virada proposto pelas fontes. A ideia central aqui é que a educação precisa arrancar fora essa roupagem de domesticação. O objetivo não é formar alguém passivo para reproduzir tarefas de forma automática, mas cultivar sujeitos plenos, capazes de ler o mundo e agir ativamente para transformá-lo. E um dos caminhos práticos para tirar isso do papel são os famosos temas geradores. A lógica é simples. Em vez de empurrar goela abaixo um pacote curricular pronto, desenhado lá em cima por quem nem pisa no bairro da escola, organiza-se o aprendizado em torno da realidade daquela comunidade. Um exemplo prático seria ensinar ciências ou matemática não com fórmulas abstratas, mas investigando um problema real de saneamento básico que afeta a rua do estudante. Isso quebra a barreira da alienação na hora. Resumindo a ópera, como agir no dia a dia? O material entrega 3 estratégias que funcionam quase como um kit de sobrevivência para a gestão e para a resistência docente. A primeira é efetivar a gestão democrática de verdade, chamando a comunidade inteira para tomar as decisões. A segunda é descolonizar o conteúdo, ou seja, questionar e desconstruir aqueles preconceitos históricos que nos empurraram como normais. E a terceira é focar na pedagogia de projetos, resolvendo problemas concretos da sociedade, ao invés de só memorizar dados para a próxima prova. Mas claro, essas estratégias só ganham força se o ambiente ajudar, né? As fontes deixam claríssimo que a verdadeira aprendizagem exige que o poder seja descentralizado. O papel de quem está na gestão é preparar o terreno, cultivando um ecossistema escolar baseado na empatia, no acolhimento da neurodiversidade e numa confiança mútua imensa. Isso significa correr léguas daquela sombra de biopoder e das hierarquias rígidas, que só servem para calar a boca de alunos e educadores. Tem uma reflexão do Freire, destacada no material, que bate muito fundo. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Isso serve como uma bússola profundamente humanista. Lembra que a autoridade da gestão pedagógica só tem valor de verdade quando está enraizada na sua própria humanidade. É um lembrete constante de que nenhuma lei, nenhum organograma ou meta burocrática pode ser mais importante do que o fato de que a educação é, na sua essência, o encontro de seres humanos em busca da própria liberdade. O que nos traz ao final da nossa exploração de hoje com esta pergunta que fica ecoando, deixada pelas fontes. O desafio está posto aí, nos corredores e nas salas de aula todos os dias. Frente a esse cenário abarrotado de pressões do mercado e avaliações restritas, fica a reflexão para quem está na trincheira da educação. As decisões de gestão vão servir apenas para padronizar o futuro e disciplinar corpos? Ou vão ter a coragem de impulsionar a verdadeira emancipação e libertar mentes? Fica aí o questionamento. Até a nossa próxima análise.